Seja muito bem-vindo ao canal Um Cristão Sincero Cris. Pessoal, peço perdão por não ter gravado vídeos para o canal esses dias, essas semanas. Eu estou trabalhando bastante esses dias, sabe, bem ocupado. Mas aqui estamos numa praça maravilhosa aqui de Recife, que eu gosto muito, por sinal. E o vídeo de hoje é sobre debate. E eu queria dar essa iniciativa de debate, porque eu tô cansado de ver cristãos falando que debates são inúteis, que política, religião e futebol não se debate. Só que, de uma maneira até clara e direta, eu vou mostrar que esses cristãos estão errados. Na própria Bíblia, a gente vai ver o próprio Jesus Cristo sendo indagado pelos fariseus. Os fariseus perguntavam muito a Jesus Cristo sobre várias coisas de forma afrontiva. E o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele debatia. Então veja, o próprio Jesus Cristo, ele entrava em sinagogas, ele mostrava lá em várias vezes o texto de vários textos, né, do Antigo Testamento que testificava sobre ele mesmo. E você vai ver também o apóstolo Paulo pregar o evangelho para os gregos, os romanos. E isso é debate. Eles confrontavam o entendimento das outras pessoas de uma maneira respeitosa. O problema é que muito do que a gente vê hoje em dia é de forma desrespeitosa. Desrespeitosa e é feito de uma maneira errada, sabe? Sem a piedade por trás, sem o amor por trás. E aí a gente vai ler no capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 15, vai falar o seguinte: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ou seja, ele vai falar o seguinte, vamos destrinchar, né? Santifiquem a Cristo em seus corações, esteja com Cristo em seus corações. E ele vai falar que estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão, que pedir, que argumentar, né? E pedindo razão, pedindo lógica sobre a nossa fé. Então, o que acontece? A gente vê que, muitas vezes, existem muitos cristãos despreparados e quando eles são indagados, perguntam sobre a sua fé, eles não sabem responder. Eles não sabem responder questões até mesmo básicas e isso é triste. A gente vê uma rama de cristãos aí que não sabem nem o básico. Precisam de catequese, precisam de ensinamentos. E isso deve ser feito com amor. As perguntas devem ser respondidas com amor. As respostas devem ser respondidas com amor. E quando a gente olha para o debate, não é isso que acontece. A gente vê as pessoas sempre se degladiando um contra o outro. E é interessante o seguinte, no versículo 16. Mas façam isso com mansidão e temor e com boa consciência, de modo que aquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que defamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Ou seja, as pessoas que indagam vocês devem ficarem envergonhados com o tamanho de seu conhecimento, de sua mansidão, de sua maneira de responder de forma certa aquilo que ele pergunta. Entendeu? É basicamente isso que ele está falando. E
A gente percebe isso, que tem muitos cristãos que não sabem, acham que afronta, acham que debate é inútil. E quando é que um debate deve ser rejeitado? Porque essas pessoas que falam contra o debate, elas têm um pingo de razão numa coisa. Quando é que deve ser rejeitado o debate? E eu vou lhes dizer, quando não há respeito, quando acaba o respeito, quando o outro lado não está aberto a entender de fato o que você está falando. Então, quando isso acontece, o debate deve ser encerrado. E às vezes, você tem que reconhecer que nem tudo é debate. Às vezes é confronto de verdade. Às vezes você vai estar numa sala de aula, o professor vai tirar onda com sua fé, como já aconteceu comigo, e você deve estar preparado para combater de forma cordial o evangelho, porque as pessoas vão estar olhando e observando e vão taxar você de ignorante, de uma pessoa burra. Como já vi muitos, já ouvi muitos, não vou lembrar quem, falar que cristãos são burros. E quando eles começam a estudar o cristianismo, eles se arrependem do que falaram, né? O cristianismo, ele é uma religião com muita razão, não é só espiritualidade. O cristianismo tem muitos questionamentos que têm respostas incríveis. E isso deve ser conhecido pelos cristãos. Um abraço, pessoal. Fique na paz, tá?